Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós estamos há um mês do aniversário da igreja e no dia 12 do mês que vem nós estaremos aqui com o pastor Edson de Gouveia, que vai estar pregando no dia. Vamos ter um momento de celebração maravilhoso aqui, uma festa muito bonita, de muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez na igreja nesses anos, por tudo que Ele está fazendo, a sua boa mão sobre nós, a sua misericórdia. Quando olhamos para trás, vemos tantas bênçãos que Deus tem nos concedido, quantas pessoas, centenas de pessoas que ouviram do Evangelho, da graça de Deus, foram tocadas por Cristo Jesus, evangelizadas, acolhidas, enfim, quantas bênçãos também Deus nos deu aqui, construção, terreno, quantas coisas extraordinárias o Senhor nosso Deus já realizou durante todos esses anos, e nós somos plenamente gratos ao nosso bondoso Deus por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele fez, mas também por tudo que Ele ainda fará para a glória dEle. Então, nesse mês que nos encontramos do aniversário da igreja, eu gostaria de meditar com você sobre os nossos desafios e as armas espirituais que Deus nos deu. Os desafios que temos como igreja local, mas também as armas que Deus nos deu. Deus, Ele sempre nos concede muito mais força e graça para vencermos, para avançarmos, do que os desafios que nós temos. Então, eu gostaria de meditar com você hoje no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4. Jeremias tem muito a nos ensinar, é um livro extraordinário, maravilhoso, e diz assim, o versículo 4 do capítulo 1: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar-te e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, e eu gostaria de ver com você esses desafios, mas também essas armas espirituais que o Senhor nos dá. O tempo que Jeremias está vivendo é muito guardado as proporções, parecidos, tem um paralelo com os nossos dias. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em ler e entender o livro dos profetas, e com razão, porque é um momento único na nação de Israel. Eles usam muita figura de linguagem, é realmente um pouco difícil de entender, mas é um texto, são livros extraordinários, uma literatura única na história da humanidade, não tem nada parecido, ela supera em muito tudo que está por aí. E o nosso texto se inicia mostrando a convicção espiritual
espiritual que Deus concede a Jeremias. E aqui está a primeira arma de Jeremias, num tempo muito difícil, num tempo de muito sofrimento, num tempo de grandes desafios que Jeremias vai passar. A primeira arma que o texto sagrado nos diz é essa profunda, intensa e verdadeira convicção espiritual que Jeremias possui. Ele possui isso dado pelo próprio Deus. O versículo 4 diz: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. Essa convicção maravilhosa espiritual que Jeremias tem nasce desse encontro, desse relacionamento que Jeremias tem com o Senhor. Esse encontro maravilhoso. Deus buscou a Jeremias e o chamou para estar com ele. Da mesma forma é o Evangelho. Deus encontrou Isaías. Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Deus encontrou Ezequiel. Ezequiel viu a glória de Deus. E assim acontece no Evangelho. O Evangelho é esse encontro pessoal com Deus. O cristão deve ser alguém de muita convicção espiritual, porque ele também foi encontrado por Deus. O Evangelho é Deus nos encontrando. Veja, é Deus que busca Jeremias, é Deus que busca e se revela a Isaías, é Deus que mostra a sua glória a Ezequiel. E às vezes nós olhamos esses homens com as suas conversões tão poderosas, e nós ficamos nesse comparativo, falando: mas eu não tive uma experiência tão grandiosa como Jeremias teve. Deus tocou na boca dele. Isaías viu a glória do Senhor, Daniel viu o anjo do Senhor. Enfim, eu não tive uma experiência tão grandiosa como essa, mas todo cristão verdadeiro foi encontrado por Deus, porque o Evangelho é esse encontro de Deus com o homem, do homem com Deus. E aqui a gente não pode ficar no comparativo: eu queria tanto ter tido essa experiência. Não, meu amado irmão, a sua experiência ela é única. Deus sabia como te encontrar, quando te encontrar e como encontrar você. E Ele encontrou você. E se Ele encontrou você, Ele marcou o seu coração, a sua alma. Isso da maneira como Deus achou melhor para a sua vida. E você não deve fazer uma comparação com os outros. Eu não tive encontro com Deus porque eu não vi o céu se abrindo, ou Deus não tocou nos meus lábios como Jeremias. Não! Se Deus encontrou você, se você nasceu de novo, se o seu coração foi mudado e transformado, esse Emanuel que veio até você, Deus conosco, tocou em sua vida, tocou em sua alma e mudou o seu coração. Esse então é o Evangelho. Isso é a conversão, irmão. E essa é a busca de Deus. A busca de Deus é encontrar o homem. É Deus no Éden, é Deus encontrando a mim e você pessoalmente. É Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, voltando a nós, depois do pecado ter destruído e deformado o ser humano. Deus retorna em Cristo Jesus, e na conversão nos dá o seu doce e amado Espírito, que habita em todo genuíno e verdadeiro cristão. E assim o Evangelho, meu irmão, esse encontro desse Deus amoroso. E o texto vai dizer que não importa aqui a condição em que essa pessoa está. Não importa a condição financeira, o status social. Nós vemos quando o Senhor Jesus encontra as pessoas onde elas estão. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é um grego ou se é um judeu, nada disso importa. O Senhor nos encontra como estamos, onde estamos. Ele vem até nós com a sua graça e seu poder e se revela a nós. E aqui está o fundamento, a forte convicção de todo verdadeiro cristão: é o amor de Deus. Esse amor que nos elegeu para sermos dele, para amar ao Senhor
Senhor e servir os irmãos e pregar o Evangelho. Essa é a convicção maravilhosa que Deus nos dá, pelo seu poderoso amor. O texto vai dizer: eu te conheci. Veja como Deus é extremamente pessoal. Não dá para ser mais pessoal do que isso. Esse verbo conheci aqui no Antigo Testamento não é uma ideia de informação ou de informação de você, não. Esse verbo aqui, esse conhecer, é estabelecer uma aliança. Eu te conheci, isso é, Deus estabelece uma aliança com Jeremias. Por isso que essa palavra conhecer é usada para uma relação sexual entre um casal. Adão conheceu a Eva, porque há compromisso, há aliança. Conhecer não é informação, mas é o conhecer de uma aliança, é um compromisso. Deus está dizendo: eu conheci você, eu conheço você, esta aliança de fidelidade eterna com Deus. E é Deus que dá essa aliança, é Deus que promove essa aliança. Por isso a convicção de que o Senhor está conosco, a convicção desse Deus que fez uma aliança eterna naquela cruz, por mim e por você, e fez conosco naquela cruz. O pesar de Deus, no livro do profeta Oséias, que vem antes de Jeremias, no capítulo 4, versículo 1, é que o meu povo não tem conhecimento. Isso é, não há aliança, não há relacionamento, não há compromisso comigo. Por isso que o livro inteiro, ele atravessa a ideia da infidelidade da esposa de Oséias. Essa infidelidade dessa mulher, que é infiel a Oséias, e ela faz o papel exatamente do povo de Israel, e Oséias faz o papel do próprio Deus, o profeta faz o papel de Deus, e o povo de Israel é infiel. Então conhecer esse estado de fidelidade, Deus é fiel conosco, e nós somos chamados a essa convicção. E convicção é isso, é fidelidade ao Senhor, é dizer: não, eu pertenço a Deus, esse compromisso, essa reciprocidade com Deus. Deus é fiel a mim, mas eu também sou fiel ao Senhor. Deus fez uma aliança comigo, eu também estou nessa aliança. Por isso que o texto diz: eu te conheci. Mas olha que coisa interessante: antes que eu te formasse no ventre materno ou no ventre da sua mãe, eu te conheci. Foi Deus que te formou. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Veja a ação maravilhosa de Deus aqui. Deus formou Jeremias no ventre materno. Deus formou você no ventre da sua mãe. A cor dos seus olhos, o tom da sua pele, a altura que você teria, as habilidades, os dons que você teria, o dia do seu nascimento. Tudo está nas mãos poderosas do nosso Deus. Suas capacidades intelectuais, a quantidade de força que você teria, foi Deus que trouxe você à vida. Ele te formou, Ele estava com as mãos maravilhosas dele no ventre da sua mãe. Como diz o texto sagrado: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você estava no coração de Deus, na mente de Deus, antes da gestação, antes de você estar no ventre. Deus, desde a eternidade, Ele já te conhecia, já viu o amor de Deus por você, já viu uma aliança de Deus com você. Que Deus maravilhoso e gracioso, foi Ele que te trouxe à vida, foi Ele que te trouxe à existência, foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Havia uma possibilidade única entre 200 milhões de oportunidades de nascer outra pessoa que não fosse você. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Imagina reunir todo o nosso país, e Deus tem que escolher uma pessoa, e Ele escolheu você. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, essa convicção de que eu existo, eu estou aqui, e foi Deus que me trouxe. Ele me conheceu antes do ventre materno, e quando eu estava no ventre materno,
Lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer exatamente esta frase maravilhosa, esse texto grandioso de Gálatas 1,15, que aquele que me chamou antes de eu nascer e me elegeu para esse ministério, eu não consultei nem carne nem sangue. Esta é a convicção de que Deus me chamou, a convicção que Deus me trouxe, a convicção que foi o agir de Deus e a mão poderosa de Deus sobre mim. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nos dá essa convicção profunda. E sem essa convicção, o que faremos na vida? O que você faz na vida sem convicção? Como você trabalha sem convicção? Como você faz as coisas? Como você vai viver sem convicções? O cristão só vai viver o Evangelho e só vai viver para a glória de Deus se ele tiver convicções genuínas, espirituais, e tiver esse compromisso recíproco com Deus. Sem isso, ele simplesmente vai achar que está aqui para pagar boleto, ou para passar a vida. Não! E ele vai cantar a música e vai viver, deixa a vida me levar, vida leva ele. Ele simplesmente vai querer ser um pé na areia. Não, meu irmão. Olha a convicção maravilhosa. Antes de você nascer, Deus escolheu você. Não foi um tipo de test drive. Não, deixa eu ver se você é gente boa. Se você for gente boa, a gente tem uma aliança. Se não, se eu ver que você é uma pessoa muito difícil, eu vou deixar você para lá. Não foi isso, irmão. Não foi assim. Com todos os nossos pecados, em toda a nossa queda, com todos os nossos brilhões, Deus nos amou e Ele nos escolheu para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, para sermos dele, para vivermos para a sua glória, para cumprirmos a missão que Ele nos concedeu, essa convicção de pertencer a Deus e de cumprir o chamado que Ele nos dá. E essa convicção precisa estar nos momentos de abundância de bens. É interessante porque, se você recorda da tentação de Jesus, você vai ver que Satanás não tentou Jesus a fazer um voto de pobreza. Percebe? Não é verdade? Não faz um voto de pobreza. Não foi isso que o diabo fez, não é? O diabo falou o que para ele? Tudo isso te darei, mostrou as riquezas, glórias, e disse: tudo isso te darei se prostrar em minha adoração. É mais difícil manter-se fiel a Deus, convicto ao chamado de Deus, e servir a Deus na prosperidade do que na dificuldade. É mais difícil, é mais difícil. A tentação é maior quando você está bem, quando tudo vai bem, quando as bênçãos estão sobre você. É mais difícil servir a Deus aí do que servir a Deus nas dificuldades. As pessoas têm ilusão: não, eu queria ter muito dinheiro para ajudar a obra de Deus, como se a obra de Deus se fizesse com muito dinheiro. Não, a obra de Deus não se faz com muito dinheiro. A obra de Deus se faz em oração. A obra de Deus se faz no poder do Espírito Santo. Mas vocês ficam em Jerusalém e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Se o problema fosse dinheiro, o Senhor abriria um banco e pronto, acabou. Mas a questão é sermos cheios do Espírito Santo. Essa convicção que ultrapassa a ideia dos bens que eu possuo. Ok, eu tenho esses bens, eu estou sobre as bênçãos de Deus, mas eu sei que Deus me chamou. A minha convicção é para viver para a glória de Deus, servindo, amando, e viver para pregar o Evangelho e anunciar a Cristo Jesus. Essa convicção é que nós precisamos ter. Essa convicção também nas crises, nos conflitos, nas doenças, nas angústias. O profeta Jeremias está vivendo
Eles estão numa onda acumulativa de pecados. Há um declínio, uma queda que Israel está vivendo. Tanto que o ministério de Jeremias, o que Deus chamou Jeremias para fazer, foi para impedir o cativeiro babilônico. Mas Deus já disse para ele: isso não vai acontecer, o povo vai para o cativeiro. Na realidade, Deus já estava dizendo isso 300 anos antes. Na realidade, Dedeus diz isso 1000 anos antes, quando o próprio Deus disse isso para Moisés. Deus já tinha dito isso. Meus irmãos, e Jeremias, ele está nesse ponto, e ele precisa de intensas e profundas convicções, porque há muito sofrimento, há muita injustiça, há um país totalmente corrompido, em todas as áreas, em todos os sentidos, e meus irmãos, essa convicção, ela precisa estar no coração de Jeremias. Agora, lembra do que o Senhor Jesus disse, falando da sua segunda vinda, lá em Mateus capítulo 24, quando o Senhor da glória disse o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, aquele porém que perseverar até o fim. Perseverar até o fim em quê? Ele acabou de dizer na frase anterior, vou ler de novo: que por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará, aquele porém que perseverar até o fim, em quê? Em amar ao Senhor, em amar a igreja, em amar a obra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, esse será salvo, e será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, a todos os povos, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, 12 ao 14. Meu irmão, quanto mais nós nos aproximamos da segunda vinda, e nós somos a geração mais próxima da segunda vinda de Jesus, ninguém está mais próximo da segunda vinda de Jesus do que nós. Nós vemos no texto que o amor de quase todos vai esfriar. Mais convicção precisamos. Jeremias está passando um momento muito difícil, e não é diferente a vida cristã. Nós estamos mais próximos da segunda vinda, e o próprio Senhor Jesus diz que o amor de quase todos esfriará. Meu amado irmão, sem convicções espirituais profundas, que vem por esse relacionamento com Deus, esse compromisso com Deus. Eu te conheci antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Eu te conheci. Sem esse conceito, essa convicção de que Deus é que me trouxe à vida e de que é Ele que me faz existir para a glória dele, nós nunca viveremos para a glória do Senhor. E sejam bênçãos ou sejam dificuldades, nos carregarão, e o amor do nosso coração se esfriará. Olhe para o seu coração. Se algo que Jeremias é um homem extremamente fervoroso. Jeremias é um homem que ama Deus. Jeremias é um homem que tem o seu coração inteiro para Deus. Jeremias é um homem apaixonado por Deus. Deus é tudo em tudo para Jeremias. Pensa no homem que ama o Senhor de todo o seu coração. É Jeremias. E meu amado irmão, ele tem essa convicção intensa de que foi Deus que o trouxe. Você tem essa convicção? Essa convicção está no seu coração, de que foi o Senhor que te trouxe, que antes que você estivesse no ventre materno, Deus te conhecia. E quando Ele te formou no ventre materno, Ele te formou para um propósito, para a glória dEle, para ser semelhante a Cristo, para pregar o Evangelho, para viver nesse mundo, nessa geração, para a glória dEle. Você tem essa convicção. Você acorda de manhã com essa convicção, você trabalha sob essa convicção, você estuda sob essa convicção, você existe sob essa convicção, você é pai, mãe sob essa convicção. Meu irmão, se não for assim, o amor no seu coração se esfria. E esse é um grande desafio para a igreja local, para nós como igreja. É termos o nosso coração ardendo por Deus,
é termos o nosso coração comprometido com o Senhor, é ter o nosso coração incendiado por Deus, pela pessoa de Deus, pela palavra de Deus, pela glória de Deus. Esse é o desafio de toda a igreja nos nossos dias. Mas falando da gente aqui como igreja local, esse é o nosso desafio, irmãos. Sermos fervorosos, e isso se dá por esta convicção espiritual mais forte do que tudo. Mais forte do que tudo. Antes que saísse do ventre materno, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. O chamado do cristão de pertencer a Deus e ser sua testemunha, anunciando o Evangelho, antecede qualquer coisa que ele faça aqui. Está antes de qualquer coisa, antes de você nascer. No ventre da sua mãe, Deus disse: te constituir, te consagrei, te constituir profeta às nações. O chamado de Deus para você está acima, ele antecede, ele vem primeiro do que sua profissão, seus estudos, seus diplomas, seus sonhos, seus desejos, seus anelos, suas aspirações, qualquer coisa que você tem na vida. O chamado de Deus está antes disso, está antes disso. E essa convicção que nós precisamos ter, que o chamado de Deus na nossa vida vem primeiro. Nós vimos na quinta-feira passada, estudando o texto de 1 Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Meus irmãos, não existem alguns cristãos chamados, ou alguns cristãos que são sacerdotes. Todo cristão verdadeiro é um sacerdote. Todo cristão verdadeiro é um sacerdote. Um sacerdote que está a serviço do rei, um sacerdócio real. O cristão, ele não está sendo chamado. Todo cristão verdadeiro tem um chamado. Todo cristão verdadeiro tem um propósito único de Deus em sua vida: ser semelhante a Cristo, glorificar a Deus com a sua vida, pregar o Evangelho. Porque esse é o papel do sacerdote, é levar o conhecimento de Deus ao povo, é falar, ser a voz de Deus ao povo e guiar o povo na vontade de Deus. Deus te chamou para isso, a todos nós, enquanto vivermos, esse é o nosso chamado. Vocês são sacerdócio real. Aqui Pedro estabelece a linguagem do sacerdócio universal dos cristãos. Isso é, todo cristão é um sacerdote, todo cristão tem um ministério: pregar o Evangelho. Todos nós. E é um ministério único, todos nós temos o mesmo. Ninguém está atirando para todo lado, não, todos estão na mesma direção. Todos têm o mesmo propósito dado por Deus, e esse propósito, e esse chamado está acima de tudo. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça e aprove revelar seu Filho em mim, Gálatas 1:15, me chamou antes de eu nascer, diz Paulo. Paulo concorda 100% com Jeremias, e aí o texto diz: antes que saísse do ventre da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deixa eu dizer que você, antes de nascer, já tinha profissão. Antes de você nascer, você já tinha profissão. Qual é a sua profissão? Profeta das nações. Pronto. Qual é a sua profissão? Ser um sacerdote real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de você nascer, quando você nasceu, Deus já tinha te dado uma profissão. Então, os seus diplomas e profissão estão em segundo plano. Você tem essa convicção? Você vive sob essa ótica? Quem não vive sob essa ótica vai colocar qualquer coisa, qualquer bênção, qualquer coisa que você tiver acima do chamado de Deus. Qualquer coisa que você tiver vai estar acima desse chamado. Por isso, meu irmão, novamente o apóstolo Paulo, chamando o seu filho na fé, que está perdendo a convicção
e se envergonhando do Evangelho de Timóteo, pastoreando a maior igreja do mundo na época, a igreja de Éfeso, debaixo de muita pressão. Timóteo está se envergonhando de Paulo e do Evangelho. Meu Deus! Nessa condição, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9: segundo, não nos chamou segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, foi que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus me chamou para ser pastor antes dos tempos eternos. Quantos pastores perderam essa convicção? Deixaram o ministério para ser Uber. William Carey, ontem eu estava dando uma aula sobre ele. William Carey disse: ele é o pai de lições modernas. Ele está ali no século XVIII. Ele nasce já na metade final do século XVIII, 1760. E o William Carey, ele era um sapateiro. E ele disse: a minha profissão é pregar o Evangelho. Mas para custear as minhas despesas, eu sou sapateiro. A minha profissão é pregar o Evangelho. Para custear as despesas, eu sou sapateiro. Por causa dessa convicção, ele foi para a Índia. Por causa dessa convicção, ele lutou 25 anos contra a queima viva de viúvas na Índia. Quando o marido morria, pegava a mulher viva, amarrava ela e queimava junto com o corpo do marido, porque ela tinha que ir para outra vida com o marido para cozinhar, passar e lavar para ele. Ele lutou 25 anos contra essa prática imoral e perversa. Por quê? Porque ele tinha convicção de que a profissão dele era pregar o Evangelho. Sabe por que nós não avançamos tanto como igreja local? Porque não temos a convicção de que antes de nascermos, Deus nos separou para o Evangelho. A nossa convicção é a nossa profissão. Então eu entrego a minha profissão, eu me entrego a isso de todo o coração. E isso é o mais importante da minha vida. Mas eu quero dizer para você que isso precisa mudar no meu e no seu coração, amém? Em nome de Jesus. Se nós queremos ver essa igreja avançar, se nós queremos recuperar o tempo que perdemos aqui como igreja, eu quero dizer para você que você precisa ter essa convicção espiritual. Deus, antes de você nascer, te conheceu. Deus, antes de você nascer, quando você estava no ventre materno, Ele te consagrou. Ele te chamou para você ser um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te chamou e te deu um ministério, uma profissão, pregar o Evangelho com a sua vida para a glória dele. Deus te chamou para isso. E você precisa ter essa convicção espiritual. Porque se você não tiver isso, qualquer coisa e qualquer pessoa na sua vida vai ser mais importante que Deus e que o chamado de Deus para você. Por que Jeremias viveu o que viveu? Por que esses homens fizeram o que fizeram? Eles estavam convictos do chamado de Deus para eles. E é isso que nós precisamos. A segunda arma espiritual de Jeremias foi a libertação espiritual dele. Olha o versículo 1 desse mesmo capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias era filho de um sacerdote.
Jeremias era um sacerdote, ou seria um sacerdote, mas esse chamado, aqui que você está vendo na vida de Jeremias, ele ainda não estava no sacerdócio, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Ele tinha entre 15 e 17 anos de idade quando Deus chama ele. Quando Deus o chama, quando Deus aparece para ele aqui no capítulo 1 e diz: antes de você nascer eu te conheci, antes, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te constituí profeta às nações. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Aonde estava o maior nível de corrupção, de religiosidade, de frieza espiritual, de injustiça, de imoralidade, de idolatria no sacerdócio e no reinado dos reis. Nesses dois conjugados, eles tinham uma aliança. Entrava rei e saía rei, entrava sacerdote e saía sacerdote. Eles estavam em aliança de corrupção, imoralidade, injustiça, frieza espiritual. Eles estavam fazendo da casa do pai uma caverna de ladrões, como na época de Jesus. Jeremias tinha que escolher: ou eu entro nessa direção, ou eu abro mão de tudo isso e vou ser um profeta de Deus. E foi o que ele fez. Ele teve que tomar essa decisão sozinho, com 15, 17 anos de idade, contrariando seu pai, contrariando sua mãe, contrariando sua família, contrariando seus amigos, contrariando seus parentes, contrariando a sua comunidade, contrariando o rei, contrariando os sacerdotes. Ele teve que contrariar todo mundo para servir a Deus. Com 15 anos de idade, ele teve que dizer não para todo mundo, para dizer sim para Deus. E quem fez a mesma coisa? Isaías. E quem fez a mesma coisa? Zacarias, entregando seu filho João Batista, para sair do sacerdote daquele nível de corrupção, para servir a Deus. Meu irmão, a outra arma é a libertação do espírito, libertação dessa religiosidade, libertação desse esquema religioso que nós temos hoje, tão terrível, que abraça as pessoas, essa religiosidade evangélica que existe. Meu Deus do céu, sai disso, abre mão desse negócio, esse misticismo, essa falta de Bíblia, essa falta de oração, essa falta de leitura da palavra, essa falta de obediência das Escrituras Sagradas, de uma vida fervorosa, cheia do Espírito Santo, mas aquele misticismo bobo, aquela coisa, meu Deus do céu, que não transforma ninguém, não leva ninguém a nada, aquele emocionalismo vazio no culto, não dá nada aquilo, é uma choradeira, uma gritaria, uma risaiada boba, infantil, não leva ninguém a lugar nenhum, não há mudança de caráter, não há vida em Deus, não há pregação do Evangelho, não há bom testemunho, encanto nenhum, encanto nenhum. Quantas vezes eu tenho tido problema com pessoas que se dizem evangélicas e vão fazer um serviço para mim, vão botar um vidro, vão arrumar um carro, vão fazer uma pintura, vão fazer um armário, eu sou evangélico, eu sou pastor, xinga palavrão, é caloteiro, é mentiroso. Eu sei que essa experiência não é minha, é sua também. E essa gente diz que está tendo experiências com Deus e caráter. Na faculdade você vai lá ver quantas pessoas se dizem evangélicas. Estava com um professor da USP, lá em Águas, em Poços de Caldas. Ele falou para mim, na minha turma de mestrado, que eu dou aula de direito, tínhamos 10 alunos lá que se diziam evangélicos, fiéis. Só um ficou, o resto tudinho caiu na bandalheira. Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Ele falou, meu Deus, irmãos, abra mão disso, seja livre nesse negócio, vá buscar a presença de Deus de verdade. É isso aqui que vai sustentar a sua vida, é isso aqui que vai te fortalecer de verdade, irmão. Essa transformação, essa presença de Deus, essa coragem que Deus está chamando você e a mim, que essa terceira arma
isso. Não diga no passo de uma criança. Meu amado irmão, quantas vezes você se aferra nas suas limitações, nas suas dificuldades, nos seus problemas? Deus está dizendo para você: não diga isso. Não diga isso. Pare de orar só para você. Olhe para o meu poder, olhe para mim. Coragem, força. E Deus continua dizendo: porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Imagina um menino de 15 anos de idade ia falar com aqueles homens que tinham idade para ser seu avô, seu pai, homens poderosos, ricos, com autoridade, com poder financeiro, influência política, econômica, social. O que um menino de 15 anos de idade ia fazer? E Deus está dizendo: coragem, tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles. Por quê? Porque a questão não é quem é você. A questão não é quem somos nós. A questão é essa aqui: porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Spurgeon vai dizer que a maior dardo inflamado do maligno, a seta mais poderosa do diabo, é dizer para o cristão: Deus te deixou. Deus te deixou. Você está sozinho. Ele diz que esse é o dardo mais poderoso de Satanás, e é o que ele mais usa. Olha, Spurgeon era o pastor da maior igreja do século XIX, 5.000 membros. Ele pregava para 20.000 pessoas todo domingo. Toda vez que ele subia no púlpito, ele disse: o diabo dizia para mim, ele disse isso para mim milhares de vezes: Deus deixou você. Você vai cair na frente de todo mundo. Ninguém vai ouvir a mensagem. Você não vai conseguir pregar. Deus deixou você. Ele passou o ministério dele todinho ouvindo isso, toda vez antes de pregar. Glória a Deus que isso não aconteceu comigo. Deve ser miserável demais, terrível demais. Que luta, que tribulação, irmão. Você imagina se expulsa um homem tão consagrado a Deus ouviu isso? Quantas vezes você também não sentiu isso? Não pensou isso? Não ouviu isso? Meu irmão, olha para mim. Antes de você nascer, eu te conheci, diz o Senhor. Deus tem um compromisso com você antes de você nascer. Quando você estava no ventre, Ele te formou e te trouxe a vida. E está dizendo aqui: olha, eu estou contigo, não tenha medo. E aquilo que você falar, e aquilo que você fizer, eu estarei contigo. Eu vou estar em suas palavras, eu vou estar em suas ações. Eu vou estar contigo. Para a glória de Deus. Meu irmão, que convicção, que chamado, que desse temor nós não devemos ter. Que coragem. Às vezes a gente tem coragem para tanta coisa, mas nos acovardamos para a obra de Deus, nos acovardamos para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. Temos coragem para falar do time de futebol, temos coragem de falar do julgamento do Bolsonaro, se está certo ou se está errado, não me interessa. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. A gente tem coragem de discutir, de falar, de brigar com as pessoas da família, do trabalho. E cheio de convicção, cheinho de convicção, para dizer o Bolsonaro tem que estar preso, ou então para dizer o Bolsonaro está sendo injustiçado. Toda convicção. Eu queria que você pregasse o Evangelho desse jeito, sinceramente. Quer ver essa igreja crescer? Tenha essa convicção, prega o Evangelho desse jeito. Prega o Evangelho desse jeito, você vai ver essa igreja crescer. As pessoas vão olhar para você e falar: meu Deus, esse homem tem convicção, realmente Jesus morreu naquela cruz. Não é possível. Olha a convicção dessa pessoa. Meu Deus do céu, irmão. Nós somos dessa convicção, dessa coragem para pregar o Evangelho. Essa convicção, a gente tem tanta convicção. Meu time é o melhor time de futebol que tem. Dá todas as razões. Tem convicção para tudo. Destemor para essas coisas. Mas por que não tem para o Evangelho? Oh, meu irmão, nós somos ter essa vida de oração. Nós vamos ter esse coração aqui em Deus. E a última arma, essa espada do Espírito, versículo 9: depois
Deus, pura, poderosa. Jeremias não tinha. O que Jeremias tinha? A Torá. Os salmos, alguns salmos ele tinha. Mas ele tinha os 5 primeiros livros da Bíblia: o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Era tudo que ele tinha, era tudo que ele pregava. Você tem a Bíblia inteira na mão. E ela precisa estar na sua boca, no seu coração. Ela precisa arder, inflamar na sua alma. Ela precisa estar flamejando dentro de você. E quando você começar a pregar, você vai começar a destruir. E você vai começar a arruinar. E você vai começar a derribar e destruir. E arrancar tudo que está contrário a Deus. Mas enquanto você prega, de um lado você destrói aquilo que está errado. Mas por outro lado você edifica e planta. Para a glória de Deus. A mesma palavra. Ela de um lado vai destruindo as fortalezas, as mentiras do pecado e do engano. E do outro lado ela vai construindo, ela vai edificando, ela vai levantando, ela vai erguendo, o reino de Deus vai avançando. Você vai plantando a boa semente do Evangelho da graça de Deus. E ninguém é suficiente, nós somos um bom perfume de Cristo. É a mesma ideia aqui. Para um é cheiro de morte para a morte, mas para outro, cheiro de vida para a vida. Ninguém é suficiente para mim. Ninguém é suficiente para mim. Não, eu quero agradar todo mundo. Não dá, irmão. Prega o Evangelho. Para uns vai ser só derrubar, destruir, arrancar, arruinar, mas para outros vai ser edificar e a boa semente da palavra de Deus. Prega o Evangelho, mas encha-se das Escrituras. Irmão, a ignorância é a mãe da superstição. A ignorância bíblica, a ausência da palavra de Deus, é a mãe das superstições. Em quantas superstições você está acreditando? Quantas coisas na sua vida você está vivendo sob a sombra das superstições? E não sobre o poder glorioso da palavra. Deus podia dar qualquer coisa para Jeremias. Deus poderia dar qualquer coisa para Jeremias. Jeremias nunca curou uma dor de cabeça. Ele não fez, nunca ele fez um milagre. Nunca. Ele não orou por ninguém para ser curado para nada. Deus nunca operou um milagre através de Jeremias. Abre o mar vermelho, desça fogo do céu. Ele nunca fez milagres através de Jeremias. Deus poderia dar qualquer coisa para Jeremias, para ele cumprir o ministério dele. Qualquer coisa, dinheiro, autoridade, influência política, econômica, social. Podia dar qualquer coisa para ele. Deus lhe deu apenas uma coisa: a sua palavra. E você tem ela muito mais do que Jeremias tem da sua mão. Você tem. Porque você não enche ela, não enche o seu coração com ela. Porque você não enche a sua boca dessa palavra. Porque você não enche a sua alma dessa palavra. Meu irmão, Deus quer fazer isso. Sem a palavra de Deus, não é evangelho, não é igreja. As pessoas podem ser qualquer coisa, mas sem a Bíblia não há nada, não há avivamento, não há nada. É só movimento, sem avivamento. O avivamento vem pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi por essa palavra que você foi salvo. Não há conversões sem a Bíblia, sem a pregação da palavra de Deus. Não há maturidade espiritual, não há santidade. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dado, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nada existe sem a palavra de Deus. Nada no reino de Deus existe sem a sua palavra. Quando Jesus foi lutar contra Satanás, ele usou um livro apenas, alguns versículos de um livro apenas de Deuteronômio. Você tem a Bíblia inteira, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos tudo.
Mas quando o povo deixa a palavra, as pessoas se voltam, como eu estava dizendo ontem na aula, para o glitter, para as flores, para os enfeites, para os arranjos. Tem que enfeitar tudo, porque perdemos o poder. A igreja foi poderosa. Ela não tinha um pé de planta dentro da igreja, não tinha uma flor, uma rosa, um glitter, para nada. Mas ela estava cheia do Espírito e tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam. Todos foram cheios do Espírito e passaram a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Isso, irmão, é avivamento. Quando a igreja perde isso, ela vai lançar mão de tudo: política, dinheiro, entretenimento. Ela vai lançar mão de tudo, porque ela perdeu Deus. Como vimos na quinta-feira, quem tropeça na palavra tropeça no próprio Cristo. Jesus é a pedra de tropeço. São estes os que tropeçam na palavra. Quando você deixa a Bíblia, quando você negligencia a Bíblia, quando a Bíblia fica de escanteio na sua vida, você está tropeçando em Cristo Jesus. Meu irmão, tudo que Jeremias tinha era a presença de Deus e a palavra de Deus. E é tudo que precisamos para a glória de Deus. Vamos nos pôr de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos.